Olá, meu nome é Michele Lopes e eu quero falar com você sobre as dores na adolescência. Será que os adolescentes têm dores, eles se sentem angustiados, cheios de sentimentos que muitas vezes desfavorecem eles nesse período de tanta turbulência, de tanto autoconhecimento, de hormônios que estão à flor da pele? Sim, acontece muito. Olha só, se você é pai ou mãe de um filho adolescente ou conhece pessoas que têm filhos adolescentes, saiba que eles têm crise sim. Crise existencial, crise de aceitação, crise de superar e atender as expectativas, as demandas que são exigidas deles. Muitas vezes nós adultos pensamos, mas eles não têm tantas coisas assim para fazer, eles não têm tantas responsabilidades. Qual que é o dever de um adolescente? Estudar. O dever de adolescente é prestar um vestibular e passar. O dever de adolescente é obter resultados positivos, principalmente voltado ao estudo, pensando já na carreira e no desenvolvimento deles como profissional. E aí vem muitas cobranças. Então eu quero que você entenda sim, que nessa fase eles têm muitos conflitos. E você tem que estar preparado para saber se relacionar com seu filho, né, com esse adolescente que você conhece. Porque é um período de muitos questionamentos, mas também é um período de muita afirmação. O adolescente, ele acredita que ele já sabe muitas coisas e que eles querem, inclusive, ensinar os adultos. Na verdade, nem sempre eles estão errados. Por quê? Porque eles têm muitas informações. E nesse mover de muitas informações, existem os debates dentro de casa, né? A dinâmica da autoridade que existe entre os relacionamentos de pais e filhos. Quando eu sou um adulto e sou um pai que começo a prestar atenção, eu escuto o meu filho e entendo o outro lado, né? Ou seja, o lado dele, o que ele está querendo me dizer, pode ter certeza que eu vou conseguir me relacionar muito melhor com ele. Se eu trabalhar em mim a empatia, de me colocar no lugar dele, nas dores dele, porque a vida dele não é a minha realidade. E se eu for pela minha ótica sobre tudo aquilo que eu tenho de responsabilidade, que é o trabalho, a casa, a família, né, ganhar dinheiro, sustentar, atender as demandas da família, viagem, escola e tantas outras coisas que nós temos como responsabilidade, nós estamos colocando em situações muito diferentes. E eu não vou conseguir entender o ponto de vista dele, nem ele entender o meu ponto de vista. Trabalhar a empatia é um dos grandes e principais fatores para você realmente conseguir trazer um entendimento sobre o que o teu filho está vivendo. E dentro da realidade dele, pode ser que para você não, mas para ele, isso é um fator assim muito grandioso. E ele precisa ser ouvido, ele precisa ser compreendido, ele precisa de atenção, ele precisa de conversa, ele precisa de olho no olho, mesmo que muitas vezes ele não quer. Porque você pode falar assim, Michele, mas você não conhece meu filho. Ele se tranca no quarto e ele não quer falar comigo. Sim, então eu falo para você, analisa já o histórico que vocês estão vivendo. Por que ele está fazendo isso? Isso é apenas um comportamento de um reflexo do que foi construído anteriormente na relação entre vocês. E aí é preciso quebrar essa barreira, como eu disse, se colocando no lugar do outro, ouvindo e não criticando, compreendendo o que ele está querendo dizer sobre as dores dele e ajudando na situação que ele está demonstrando. Porque se você não fizer isso, pode ter certeza que ele vai procurar alguém que faça. Seja os seus amigos, e aí que é o grande perigo, porque ele pode estar procurando nas margens um relacionamento que vai conseguir compreendê-lo, ouvi-lo, apoiá-lo e ajudá-lo nesse desenvolvimento. Então que seja você e não alguém de fora, tá certo? E entenda que sim, mesmo na realidade deles, eles têm as dores deles. E eles precisam ser compreendidos nesse sentido. A neurociência mostra que o nosso córtex até os 20 anos está sendo formado. Então a gente olha para aquele adolescente grande e a gente pensa assim, nossa, ele já sabe de muitas coisas, ele é um adulto, e quando na verdade não é. É por isso que inclusive ele toma decisões erradas, ele toma decisões que nós como adultos não tomaríamos, porque ele não tem todo esse reflexo do córtex, que é o nosso lado humano, de desenvolvimento de análise, de críticas e de aperfeiçoamento e de tomada de decisões. Então ajude o seu adolescente a tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, porque você tem mais maturidade do que ele. Então seja maduro para saber se relacionar com o teu filho, tá bom? Um super beijo
e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!